Dando continuidade aos exercícios, alertando para as pegadinhas, né, que tem esses concursos. Então, nós vamos aqui resolver agora a questão de número 54, que diz assim: na maioria dos aviões, a distância entre duas poltronas em filas consecutivas da classe econômica, olha aqui, esse é o problema, é 79 centímetros. Para oferecer mais conforto aos seus passageiros, uma empresa aérea decidiu aumentar a distância no mínimo 86 centímetros. Desse modo, o espaço antes ocupado por 25 fileiras de poltrona passará a ter N filas, sendo assim o maior valor de N. Então, a história é essa. Eu tenho normal. Então, tá aqui as poltronas, tá certo? Aqui as poltronas. Então, só para a gente ter uma ideia, certo? O nosso amigo está dizendo, acompanhe o material. A maioria dos aviões, tá certo? A distância entre duas poltronas em filas consecutivas de classe econômica é 79. Então, está dizendo que isso aqui é 79. A empresa está pretendendo, ó, ela está pretendendo isso aqui. Essa distância agora passa a ser, no mínimo, tá certo? 86. Pronto, centímetros. Aqui, total, certo? O total tinham, tá certo? Tinha, vamos ver aqui, 25 filas. Total, aqui era 25 filas. E nesse caso, então, o total, no enunciado da questão, ele diz que é N. Pronto. O que é que eu tenho que fazer para encontrar o N? Valor mínimo. Simplesmente, ó, o todo, aqui também o todo, que não vai mudar. Então, implica, então vamos à equação, 25 vezes 79 tem que ser igual, 25 vezes 79 tem que ser 86 vezes N. Passa dividindo. Ora, então quem é N? 25 vezes 79, certo? 25 vezes 79, nós temos 1975. Como está multiplicando, então eu vou passar dividindo. Então, dividido por 86. Se eu dividir esse valor por 86, então nós temos, na realidade, preste bem atenção. Se nós dividirmos, então nós vamos ter, certo? Se eu pegar, só para ter certeza, o valor, 1975, se eu dividir por 86, certo? Isso vai dar, deixa eu mudar aqui a cor, vai dar, para vocês terem uma ideia, então vai dar 22,96, certo? 22,96, tá certo? Então aqui, a grande sacada, você tem, na realidade, o que que você tem na realidade? Você tem, N é um número inteiro. Ora, se eu pensar em 23 poltronas, a quantidade vai ser menor do que 86 centímetros de distância. Ele disse que, no mínimo, seria 86. Então, a minha quantidade, na realidade, de poltronas, de filas, são 22 filas. A quantidade de filas, na realidade, é 22. Se eu botar 23, implica que a largura vai ser menor do que isso aqui. Então, o item correto. Então, essa é a grande sacada da questão. O item correto é C de casa. O item correto é C de casa. Então, você é um descuido. E estava aqui, ó. Estava aqui quem? O 23. Tá certo? Aí você diz, ó,
o maior valor de n será. Aí você logo induzido o quê? A pegar o 23, porque estava bem próximo do 23. Mas não esqueça que ele diz, ó, no mínimo 86. No mínimo 86. Tá certo? Se você botar 23 filhas, então vai dar menos do que 86, ok? Justificativa porque nós ficamos com 22. Então nós temos aqui, maravilha, a questão de número 55, que diz, a razão entre as potências instaladas das hidrelétricas de Água Lima e Toshiroreu, tá certo? Aí os nomes bonitos, é 40 sobre 51 aves. E juntas, as duas hidrelétricas têm potência instalada de 728 megawatts. Qual é, em megawatts, a potência instalada na hidrelétrica de Toshiroreu? Beleza! Então vamos nós. Meu problema é resolver. Então pega as informações. As informações que eu tenho, que, ó, a razão entre as potências, presta atenção, a razão entre as potências, então vamos ver aqui, a razão entre as potência da T, a razão entre potência é de 40 para 51. Razão entre as potências, tá certo? E que as duas juntas, T a potência, as duas juntas, potência de A mais potência de T, as duas juntas é 728. Pronto. 728. Então, essas são as informações que eu tenho. Das potências, 728. Então, vamos... Olha, eu vou lembrar, isso não implica que você faça dessa maneira. Mas eu vou lembrar uma propriedadezinha de razão e proporção, que muitas vezes nos ajuda. Então, o lembrete é esse aqui. Então, deixa eu... Ó, A está para B, assim como C está para D. Lembrando, razão, propriedade de razão de proporção. Então, eu posso fazer o seguinte, somar numerador com denominador, somar numerador com denominador. Não altera. Então, eu posso escrever que A mais B está para B, assim como C mais D está para D. Eu usei a soma numerador com denominador e escrevi sobre o denominador. O que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Mas eu poderia ter escrito A mais B está para A, C mais D está para C. Como eu quero determinar o valor de PT, então eu vou usar, tá certo? Eu quero PT, então eu vou usar o denominador, ok? Então, como eu quero PT, só reforçando aqui, então o que que eu vou ter aqui? Então, vamos trabalhar nessa linha. Então, ó, PA, certo? Ó, PA mais PT está para PT, certo? Assim como 40 mais 51 está para 51. Pronto. Estou resolvendo dessa maneira para relembrar conceito de razão e proporção. O nosso objetivo é esse. Então, a soma dá 728, PA mais PT. Então, 728 está para PT, 91 está para 51. Tá certo? Lembra uma vez o aluno dizer, pessoa, pode cortar um em cima e embaixo, ó. Beleza, aí eu até brinquei, arruma uma corrente para prender o animal. Tá certo? Então, dando continuidade. Pronto. Tá certo? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos.
91 PT, ó, 91 PT vai ser igual a 51 vezes 728. 51, certo? Vezes 728. Então, vai dar. Então, está multiplicando, passa dividindo. Então, isso aqui dá, 51 vezes 728 dá 37.128. Como está multiplicando, então vamos passar dividindo. 91 passa dividindo. Então, se eu dividir por 91, tá certo? Nós vamos ter, se eu passar, eu vou ter 408. Então, PT é igual a 408. Então, a nossa potência, tá certo? Vai ser nessa usina de 408 megawatts. Então, vamos atrás da opção. Então, pronto. Ó, resposta correta, 408. O item correto é o item E. Pronto. Bem simples. Pacífico, uma pergunta. O item E, viu? Nessa questão aqui, você pode fazer por grupo? Você não usa uma técnica, você tem nos ensinado uma técnica de usar por grupo? Pode. Lembrando que o nosso grupo aqui, ó, tem 91. Então, você pega 728, divide por 91, que dá exatamente 8. Pronto. Dá 8. Dá, ó, 8 vezes 4, 320, 8. Então, se você pegar, olha, se você pegar 728, deixa eu fazer só aqui, ó. Se você pegar 728, deixa eu melhorar isso aqui. Se você pegar 728 e dividir por 91, né, porque são 40 mais 51, então dá exatamente 728 dividido por 91, você tem 8. Então, você tem 8. Então, como eu tenho, preste atenção, potência A, tá certo? Então, como você tem potência A e potência T, você não tem, que é 41, tá certo? Você não tem 40 sobre 51, você não tem 40, certo? Você tem 40 sobre 51. Então, o que você faz? Se você multiplicar isso aqui por 8, dá 320. Se você multiplicar por 8, dá 400, 8 vezes 1, 8, 5 vezes 8, 40, 408. Pronto. Essa daqui em relação a PA e esse aqui em relação a quem? A PT. Opa, Pacífico, essa é a maneira mais prática. Se você dominar a história da proporção, trabalhar, como a gente chama, por grupo, você é imbatível, ok? Então, lembre, dicas. Ó, evita um bocado de conta a fazer. Então, se organizou. Então, vamos ver aqui. O que diz agora a questão de número 56? A 56 diz assim: a empresa de pesquisa energética entregou à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL, na última quarta-feira, 7 de abril, a revisão dos estados, tá certo, de inventários hidrelétricos da bacia hidrográfica do Rio Araguaia. A alternativa de divisão de quedas selecionadas apresenta 2.483 megawatts de potência instalada total. Olha aqui, instalada total, incluindo os aproveitamentos considerados ponto fixo no estudo. Hidrelétrica de Santa Isabel, Couto Magalhães, tá ela de novo aqui, Torixorel, né? Toricoia, menino, é bom demais, e Água Lima. Pronto. O que o amigo pergunta na questão? Dentro das hidrelétricas citadas no texto, de menor potência, instalada de Toricoejo, menino, tá certo? Com 76. A potência instalada dessas hidrelétricas corresponde aproximadamente a que percentual da potência instalada no total? Gente,
Qual é a regrazinha? Se eu quero saber potência, ó, eu quero saber percentual. Se eu quero saber percentual, ainda trabalho na mesma regra. Parte dividido pelo todo. Todo. Então, o que que eu tenho? Quero saber. Eu tenho 76. Quem é o todo? 2.483. Então, se eu dividir, presta atenção, se nós dividirmos 76, certo? Por 2.483, então nós temos 0, olha aí, tá certo? 0,30,608. 0,030,608 aproximadamente. Veja aqui em termos percentuais, certo? Em termos percentuais, eu sempre digo, dê um pulo para a direita, deslocando 2 casas decimais. Então, eu vou bem para cá. É como diz, multiplicar por 100 e dividir por 100. Então, é esse valor, certo? Esse valor em percentuais dá 3,06. Então, lembre, por aproximação, a decisão da questão, porque normalmente a gente aconselha o aluno, você deixar 4 casas decimais, quando gerar em percentuais, você tem 2 casas decimais. Então, ele diz aproximadamente, então o item correto é o item A, certo? É o item A. Então, aproximadamente 3%, ok? Nomes difíceis na minha língua é complicada, viu? É pela minha formação de interior, mas eu aprendo. Aprendi os cálculos, que é mais simples, tá certo? É 1, é 2, é 3. A 57 diz assim: demanda das indústrias, né, verificada no mês passado, indica retomada do patamar pré-crise. A indústria liderou a expansão do consumo de eletricidade na rede de fevereiro de 2010, com crescimento, então olha aqui o crescimento, de 14% em relação ao mesmo mês em relação a 2009. 2010 em relação a 2009. Em fevereiro de 2010, a indústria brasileira demandou na rede 14.000, tá certo? 14.438, tá certo? Pronto. De acordo com as informações apresentadas, o consumo de eletricidade da indústria brasileira, tá certo? Gigawatts, no mês de fevereiro de 2009. Pronto. Então, o que é que eu quero? Então, vamos ver aqui. Pego os dados, acompanhe comigo. Então, eu tenho o que aconteceu. Houve um crescimento de 14%. Então, eu tinha um certo valor aqui, eu tinha um certo valor, houve um aumento, presta atenção, houve um aumento de 14%. Aqui, o que é que nós temos? Então, é só imaginar, a melhor maneira, presta atenção, imagine isso aqui com 100%. Houve um aumento de 14%, então isso aqui na realidade vai para 114%. Esquecendo o percentual, isso aqui passa a ser deslocando, transformando, dá 114 sobre 100, então dá 1,14 de V. Então lembre, o valor era 100%, houve um aumento de 14%, foi para 114%. Então eu posso dizer que é 1,14 V. Então implica uma regrazinha de 3. Então você tem, tá certo? Nós temos aqui 14.000, certo? 438. Em termos percentuais, é 114%. Ora, eu queria saber quanto era antes. Então, 100% passa a ser quem? Passa a ser X.
Essa é a ideia da nossa questão. Então, arrumando 14.438 está para x, assim como 114 está para 100. Se eu multiplicar em cruz, 114x vai ser 14.438 vezes 100. Multiplicar por 100 é só acrescentar 2, 0. Pronto. Então, nós temos que o valor de x vai ser 1.443.000. Então, vai ser 1.000.000, certo? 400 já botei o 4. Então, 1.000.000, ó, 1.438.000, certo? 1.443.800. Tenho que dividir isso por 114. Então, se eu pegar essas contas, certo? 1.443.800. Se eu dividir por 114, então nós temos, se eu dividir isso aqui por 114, nós temos, certo? Então, x vai ser igual a 12.665, aproximadamente 12.665. Então, vamos ver agora o que é que nós queremos na questão, certo? Então, voltando, ó, lembre, 12.665. 12.665. Ficou, ele disse que ficou, ó, deixa eu botar o valor aqui, 12.665 aproximadamente, né? Então, ele ficou inferior a 11.500? Não. Ficou entre? Não. Ficou, pronto. Não, 12 é 12.500? Não. D de dado. Ficou entre 12.500 a 13. Então, o item correto dessa questão é D de dado. Beleza? Então, vamos ver agora. Questão de número 58. Essa é maravilha. Certo? A 58 diz assim. No Brasil, os setores industrial e comercial consumiram junto industrial e comercial, 231.199 watts-hora de energia, certo? 2009, sabendo que o consumo, em 2009, certo? Sabendo que o consumo do setor industrial correspondeu ao dobro do consumo do setor comercial, mais de 34.449 watts-hora, certo? Então, veja aqui. Então, vamos armar a questão para ver direitinho os dados, tá certo? Então, ó, o setor industrial, no Brasil, o setor industrial e comercial consumiram juntos. Industrial e comercial consumiram juntos, tá certo? 231.000, certo? 231.199. Pronto. Ele diz o quê? Que o setor industrial correspondeu ao dobro do consumo do setor comercial, mais 34.000. Ó, ele diz que, sabendo que o consumo do setor industrial, o dobro do comercial, certo? Mais 34.498. 34.498. Setor comercial brasileiro. Quer saber o comercial, certo? Então, quando foi que foi consumido no comercial? Isso é uma questão só de substituição. Então, eu tenho, ó, I mais C. No lugar do I, eu vou botar 2C. Então, eu estou substituindo isso aqui. Estou substituindo lá em cima, ó. O I, 2C mais 34.498 mais C vai ser igual a 231.199.
199. 3C vai ser igual a 231.199 menos, passando para o outro lado, 34.498. Então, facilitando um pouquinho as contas, 231.199 tirando 34.498. Então, 3C, na realidade, 3C vai ser igual a 196.701. Então, o nosso C, que é o comercial, 196.701, eu vou dividir por 3. Como 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, se eu dividir essa quantidade por 3, então, o nosso comercial vai ser 65.500, certo? 567. 75.000. Pronto. O nosso comercial vai ser 65.567. Então, vamos... 65.000, ele quer saber a energia consumida pelo setor comercial. 65.567. Então, item B de bola, B de correta. Tá joia? Então, vamos nos animar aqui, agora com a questão de número 59. Então, veja a questãozinha interessante. Diz assim, uma pousada que dispõe de 60 quartos, olha aqui, 60 quartos. Alguns duplos para 2 pessoas, ou outros triplos para 3 pessoas, duplos e triplos. Pronto, 3 pessoas. Para acomodar no máximo 162 hóspedes. Quantos quartos duplos? Epa! Quantos quartos duplos há nessa pousada? Então, a ideia é essa daqui. Pronto, a ideia é essa aqui. Pronto, a ideia é essa daqui. Pronto. Pronto. Quarto, 2 hóspedes, tá certo? Essa quantidade eu vou chamar de X, de quarto, e essa quantidade eu vou chamar de Y. Ora, certo? Quantidade X e Y. Nós sabemos, né, pelo blá 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 da questão, que nós temos o seguinte, que são 60 quartos. Então, X mais Y, quantidade de quarto duplo, são 60. Ora, aqui fica 2 pessoas, então o total é 2x. Aqui, imagine 3 hóspedes, então 3y. Total de hóspedes, 162. Para resolver o sistema, nós usamos o tradicional método da adição. Multiplica, ele está falando duplo, presta atenção, ele quer o duplo, ele quer saber quantos quartos duplos. Se ele quer saber a quantidade de quartos duplos, então eu tenho que saber quem é x. Então eu não devo multiplicar por menos 2, que vai eliminar x. Para ganhar tempo, eu vou multiplicar por menos 3. Viu? A sacada da questão, se fizermos isso, menos 3x menos 3y é igual a menos 180. Repete, 2x mais 3y, isso aqui é igual a 162. Pronto, método da adição, se livre no pitiozinho. Então, eu fico com menos x, 180. Então, como é maior, fica negativo. Então, isso aqui fica, na realidade, menos 18. Se eu multiplicar por menos 1, certo? Então, meu x é igual a 18. Eu não quero, lembre, eu não quero saber quantos quartos nós temos com 3 hóspedes, triplo, né? 3 hóspedes. Nós estamos interessados, se você observar, quarto duplo. Então, a quantidade de quartos duplos
tá certo? Sem dificuldade nenhuma, é o item A. A de amor, de alegria, A de aleluia. Nós acreditamos que você tenha aprendido, que tenha exercitado, vá em frente. Você chega lá, ok?